Evangelho de João, capítulo de número 8. Antes da gente ler o texto, queria que você imaginasse o seguinte: imagine a possibilidade de recomeçar a sua vida do zero. Imagine que alguns erros que você cometeu na vida, alguns pecados, algumas tragédias que você viveu, alguns atritos que você viveu na vida, seja com algum familiar seu, com um cônjuge, com um filho, com um amigo, uma amizade rompida, um estresse que você teve no trabalho que te magoou muito. Imagine se essa questão que você viveu, ela pudesse ser apagada da sua história. Por um momento, imagine que toda essa realidade triste, abatida, toda essa realidade que te fez sofrer e que talvez até hoje te faça sofrer, pudesse instantaneamente sumir da sua mente, da sua história. Nem você lembraria mais dessa situação, e nem as pessoas que foram afetadas e que estavam envolvidas nessa circunstância, nessa situação, também lembraria dessa situação. Não sei você, mas quando eu imagino uma situação assim, a possibilidade disso acontecer, sinceramente, eu acho algo que mudaria a minha existência. Porque assim como eu, talvez você tenha enfrentado ao longo da sua vida momentos profundamente desgastantes, terríveis, tristes, que de alguma forma feriram a gente. E a gente gostaria que eles fossem apagados da nossa história. Parece que João capítulo 8, ele vai falar para a gente de uma história que mostra essa realidade acontecendo. Uma realidade que foi transformada, uma vida que foi mudada, uma história triste, uma história de dor e sofrimento que foi transformada pelo poder de Jesus. Eu gostaria de ler com você, e essa história está em João capítulo 8, a partir do versículo 1. Eu quero ler esse texto com você em nome de Jesus. Diz assim o texto: Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu dizes o que a esse respeito? Versículo de número 6. Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhes atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isto, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começaram pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Essa história é uma história bonita do Evangelho. E quando eu olho para ela, eu consigo ver um pouco dessa cena onde uma vida transtornada é mudada pelo poder de Jesus Cristo. Havia 3 grandes festas entre o povo judeu. 3 grandes festas. Eles comemoravam de forma celebrativa a festa da Páscoa,
que é a passagem do povo do Egito, o povo saindo do Egito, indo em direção à terra prometida. A segunda festa comemorada pelo povo judeu era a festa do Pentecostes. Não sei se você lembra, a festa do Pentecostes era a festa em que se celebrava a colheita, a bênção de Deus sobre o povo, as primícias daquilo que Deus tinha dado ao povo era devolvido ao Senhor, e o povo celebrava por um período gigante. E a terceira festa que o povo mais celebrava em Jerusalém, o povo judeu mais celebrava, era a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Essas três festas, elas paravam a cidade de Jerusalém. A festa das cabanas, ela acontecia provavelmente por um período de 7 dias da semana. Era uma festa longa, as pessoas paravam a cidade. Judeus de Jerusalém paravam as suas atividades para celebrar essa festa. Judeus de outras localidades do mundo vinham para Jerusalém para celebrar essa festa. E o que essa festa comemorava? Essa festa comemorava o fato do povo ter vivido 40 anos no deserto em direção à terra prometida. E como eles viviam no deserto? Eles viviam em cabanas. E que o povo fazia para celebrar de forma simbólica? Quando chegava o período da festa das cabanas, os cidadãos de Jerusalém saíam das suas casas e faziam cabanas no meio da cidade, para que as pessoas pudessem lembrar daquilo que Deus havia feito, enquanto o povo estava no Egito, passando por aquela provação, e como Deus cuidava deles, abençoava eles, mesmo eles morando em cabanas. Era uma festa longa, era uma festa celebrativa, era uma festa onde pessoas de vários lugares do mundo vinham para Jerusalém para celebrar a Deus por tudo aquilo que Ele havia feito. Quando chega no último dia da festa das cabanas, é o dia em que o povo mais fica eufórico, é o dia em que o povo mais celebra, é o dia que o povo quer terminar com chave de ouro, a grande celebração da festa das cabanas. Jesus Cristo estava nessa festa, aqui em João capítulo 7 e capítulo 8. Quando chega no capítulo 8, Jesus está cansado, ele está exausto. Por que Jesus está exausto? Porque no capítulo 7 ele havia passado o dia inteiro ensinando as pessoas. Jesus, irmãos, devia ter uma palavra abençoadora. Diferente de nós, pregadores humanos, que se esforça para falar com as pessoas, Jesus era diferente. Quando Jesus começava a falar, as pessoas ficavam vidradas naquilo que ele falava. E no capítulo 7, Jesus está ensinando, Jesus está falando, e as pessoas estão com um brilho nos olhos, olhando os ensinamentos de Jesus. Só que Jesus também está angustiado, porque no capítulo 7, mesmo ele ensinando as pessoas, pregando o amor às pessoas, curando as pessoas, no capítulo 7 tem um grupo de líderes religiosos que estão perseguindo Jesus. Eles querem pegar Jesus, eles querem prender Jesus, e Jesus sabe disso, e no capítulo 8 ele está exausto, cansado. O capítulo 8 começa com a cena, Jesus caminhando em direção ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um lugar onde Jesus costumava descansar e orar. Certamente naquela tarde do último dia da festa das cabanas, Jesus está caminhando em direção ao Monte das Oliveiras, e certamente é um caminho tranquilo, com árvores, com flores, aquele vento do final da tarde da Palestina, batendo sobre Jesus, ele cansado, indo em direção ao Monte das Oliveiras, para orar um pouco e descansar um pouco. Essa é a cena do capítulo 8. Quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, certamente ele ora, ele passa um período ali descansando, falando com Deus. E é interessante que no versículo 2 do capítulo 8, o texto bíblico diz assim, que na madrugadinha, Jesus se levanta, antes do sol nascer, e naquele tempo,
Provavelmente a Palestina era um lugar frio, Jerusalém era um lugar frio. Jesus levanta à noitezinha e ele vai correndo para Jerusalém, porque é o 8º dia, é um dia depois da festa, da Páscoa, das cabanas. E as pessoas estão na cidade de Jerusalém, ainda eufóricas, desmontando as suas cabanas. O texto bíblico diz que Jesus chega no templo e vai em direção ali ao gasofilácio, perto do pátio, e começa a ensinar novamente. E quando Jesus começa a ensinar novamente, irmãos, o templo para. Porque a fala de Jesus é emocionante. As pessoas não estão conseguindo ir embora. Jesus começa a pregar, diz o texto, daqui a pouco tem um monte de gente ao redor de Jesus. As pessoas estão ávidas, elas querem ouvir Jesus. Elas param o que elas estão fazendo, elas interrompem a viagem de volta e elas ficam em volta de Jesus no templo, ouvindo seus ensinamentos. Jesus está ali de novo, porque ele sabia que o ser humano precisava ouvir a palavra de Deus. Ele sabia que você, eu e aqueles palestinos precisavam ouvir acerca do reino de Deus. E ele está ali ensinando. E as pessoas estão conectadas, atentas às palavras de Jesus. Enquanto Jesus ensina, as pessoas se alimentam. Enquanto Jesus ensina, o coração das pessoas são transformados. Você já participou de um culto onde a palavra está falando de uma forma tão poderosa com você, que parece que seu coração vai sair do peito? Você já participou de uma celebração, de um momento com Deus, ou na sua casa, ou num tempo de oração, que você está ali com Deus e parece que tem alguma coisa queimando no seu peito? Você lembra disso? É isso que está acontecendo com essas pessoas. O coração está queimando, porque Jesus, o Filho de Deus, está ministrando ao coração deles. Imagine a cena, irmãos. Pessoas em volta de Jesus, e ele falando de Deus, das coisas de Deus. Aí o texto diz que de repente um alvoroço se dá no meio daquela reunião e empurram para o meio da roda uma mulher. Uau! Uma mulher é empurrada no meio daquela roda onde Jesus está ensinando, e o texto diz que ela está eufórica, um pouco descabelada, talvez ofegante, com a cabeça baixa, um pouco de medo, com alguns hematomas pelo corpo. E de repente atrás dela chega um grupo de gente importante, bem vestida, com os turbantes, cheio de autoridade, dizendo: mestre, esta mulher foi pega em ato de adultério, e a lei de Moisés nos manda apedrejar ela. A Bíblia diz que Jesus abaixa a cabeça, como quem não tinha ouvido eles, continua a fazer o que estava fazendo. E o texto diz que Jesus começa a escrever no chão. Jesus sabia, irmãos, que aqueles homens queriam pegar ele. Lembra do capítulo 7? Eles queriam pegar Jesus, eles queriam arrumar alguma treta para Jesus. Porque se Jesus diz que apedreja ela, Jesus estaria indo contra a lei dos romanos. Se Jesus diz não, liberta ela, eles diziam: então você está indo contra a lei de Moisés que manda apedrejar. Jesus sabe que aqueles homens querem pegar ele. Você já viveu uma situação assim? De gente que está te olhando, mas sabe que está querendo te pegar. Ela está querendo, na verdade, te trucidar. E Jesus sabe que aqueles homens estão fazendo isso. Ele fica abaixado, com a cabeça baixa. Aí o texto diz que aqueles homens insistem: mestre, mestre, fala pra gente. A gente quer saber a sua opinião. Você não é o mestre em Jerusalém? As pessoas não estão em torno de você. Você não é o bam agora? Mostra aí então a sua sabedoria. Provocando a Jesus. O texto diz que Jesus fica intacto. Silêncio. Calmo. Eles insistem. Insistem. Aí o texto diz que Jesus levanta. Eu imagino que Jesus levanta e olha primeiro para aquela mulher. Ele sabe que diante dele tem alguém que está com a vida por um triz. Ele sabe que diante dele tem alguém que daqui a pouco
está com a vida acabada, porque ela está tremendo, ela está sem jeito, ela não sabe o que fazer, ela tomou decisões na vida, fez escolhas na vida que levaram ela para aquela situação, só que ela está ali e ela sabe que não tem o que fazer, ela cometeu um pecado grave mesmo, ela tinha adulterado, ela era casada. E aí nessas festas que Jerusalém tinha, era um negócio terrível. Tinha hora que as pessoas nas próprias cabanas viviam as suas imoralidades. E ela era uma daquelas, ela tinha escolhido o erro. Ela tinha tomado a decisão errada. E Jesus olha para ela e sabe disso. Que os erros que ela cometeu na vida rasuraram a história da vida dela. E quando eu olho para esse tempo aqui, irmãos, para essa experiência, eu também acredito que os erros que nós cometemos, eles podem também rasurar a história da nossa vida. Às vezes nós tomamos algumas atitudes na vida, nós fazemos algumas escolhas na vida, que essas escolhas nos distanciam de Deus. Às vezes nós tomamos algumas decisões, às vezes nós damos algumas palavras, algumas respostas, às vezes respondemos algumas mensagens, às vezes acessamos alguns lugares, às vezes desfrutamos e valorizamos algumas amizades que nos distanciam de Deus, que nos distanciam das pessoas. Histórias às vezes são rasuradas porque pessoas tomam decisões erradas. Às vezes tomamos uma decisão errada no nosso casamento, falamos o que não deveria ter dito. Às vezes damos uma bronca no filho como não deveríamos ter dado. Às vezes dizemos sim para um amigo, para um convite, que nós não deveríamos ter dito. E aí a nossa história é rasurada, a mancha acontece, a consciência pesa. Às vezes cometemos pecados no passado, que eles nos afrontam ainda hoje. Coisas que entra semana e sai semana, elas continuam e permanecem na nossa mente, como se tivessem o poder de nos abater, de nos entristecer, de nos deixar para baixo. Porque assim como essa mulher, a escolha que nós fazemos na vida, elas rasuram a nossa história, elas nos machucam, elas nos ferem. Às vezes a nossa condição espiritual de frieza, de ceticismo diante das coisas de Deus, ela se dá exatamente não porque é aquilo que nós estamos vivendo hoje, na quarta-feira, desse tempo de celebração, ela se dá por aquilo que nós vivemos no passado. Aí nós dizemos, eu não acredito mais, eu deixei de crer, para mim não faz mais sentido. Mas o texto bíblico continua. O texto bíblico continua. Porque Jesus entra na história dessa mulher, na vida dela, e reescreve a história dela. O clima está tenso aqui em Jerusalém. O clima está tenso. Estão todos na expectativa para ouvir o que Jesus vai falar. Agora a gente quer ouvir a resposta dele. Os homens elegantes, imponentes, com aquele olhar de desafio, as pessoas ouvindo aquilo que estava acontecendo, se cria um burburinho, a mulher no meio da roda ali, totalmente desfigurada, angustiada, sem saber o que fazer, o clima está tenso, a Bíblia diz que Jesus está ali, intacto. Depois de olhar para a mulher, ele olha para os chefões, para aquelas pessoas importantes, imponentes, que estavam ali para executar a lei, e diz assim para eles: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí o texto diz que Jesus, depois de dizer isso, ele se curva e volta a escrever no chão. Parece que um silêncio se fez. Parece que depois da fala de Jesus, aquela multidão, aquele tumulto, aquela bagunça, aquele barulho parou. Não se ouvia uma pena caindo na rua de Jerusalém. Porque a palavra de Jesus ecoou naquela cidade. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto bíblico diz que, de repente, aquele silêncio é rompido
por barulhos de pedras caindo no chão. Aqueles homens que estavam ali prontos para apedrejar aquela mulher, começam a soltar as pedras. Penso que a mulher está de cabeça baixa e ela começa a ouvir pedras caindo ao chão. Depois do som de pedras, ela começa a ouvir passos. E aqueles homens imponentes, bravos, hostis, que estavam ali para envergonhar Jesus e condenar aquela mulher, começam a sair um a um, primeiro os mais velhos, depois os mais novos, diz o texto bíblico. Não fica ninguém, nem um bravão de Jerusalém, nem um manda-chuva de Jerusalém para atacar uma pedra naquela mulher. Tinha uma pessoa que podia atacar uma pedra nela, uma pessoa só. E aquela pessoa estava ali, escrevendo no chão, com o coração calmo. Aí o texto bíblico diz que ele levanta. A mulher está assim, soluçando, sem saber o que fazer, esperando a primeira pedra. Jesus levanta e vê os fariseus e os escribas saindo um a um. Aí ele diz para ela: mulher, cadê os seus acusadores? Imagina a cena, irmãos. Imagina essa cena, irmãos. Essa mulher falando desnorteada, imagino eu, olhando à sua volta e dizendo: eu não estou vendo aqueles homens. Eles estavam me batendo, eles estavam me acusando, eles estavam dizendo para mim que a minha vida não tinha mais o que fazer. Mas ela diz: eu não vejo mais eles sumiram. Jesus diz: é isso mesmo, eu também não vejo. Jesus diz para ela: olha, agora vai e não peques mais. Eu também não te condeno. O único que poderia condenar ela resolve perdoá-la. Resolve, com a graça e a misericórdia dele, abençoá-la. E o que Jesus está dizendo para aquela mulher, quando ele diz: eu não te condeno, vai e não peques mais. O que ele está dizendo para ela? Ele está dizendo para ela assim: olha, eu sei que você errou. Eu sei que o seu pecado é grave. Eu sei que o que você merecia é a morte, é a condenação, é o apedrejamento mesmo. Mas eu acredito em você. Você consegue recomeçar. É possível ter uma nova vida, uma nova experiência com Deus. Ainda que o seu passado, que as suas experiências, elas tenham sido experiências que te feriram, Deus tem algo novo para você. É isso que Jesus está dizendo para ela: olha, a sua história não termina aqui. Ela não termina com depressão, com angústia, com desânimo. É possível passar uma borracha espiritual naquilo que te feriu, naquilo que te fez chateado, naquilo que te magoou. É possível que a sua vida seja reescrita, sua história seja reescrita pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus. Jesus está nesse ato reescrevendo a história dessa mulher. Ele está dando um novo rumo, uma nova direção para a história dessa mulher. Assim como Jesus reescreveu a história dessa mulher, eu acredito, irmãos, que Jesus reescreve a história da nossa vida. Se você veio para esse culto de quarta-feira sem tanta esperança, degustando às vezes as suas experiências, os seus acertos e os seus erros, as suas tristezas, eu estou aqui para dizer para você que Jesus tem o poder de renovar a sua experiência com Ele. Jesus tem o poder de perdoar os seus pecados. Jesus é aquele que tem o poder de fazer com que a sua vida seja renovada, restaurada para a glória dEle. Jesus é aquele que perdoa pecados. Nós cometemos os pecados, mas Jesus é aquele que perdoa os pecados. O que Jesus fez aqui em João capítulo 8, na verdade não foi passar um pano para os pecados daquela mulher, porque Ele sabia que a sentença
que ela merecia, capítulos depois, ele receberia na cruz do Calvário. Aquela mulher não passou em branco. A ira de Deus sobre o pecado daquela mulher foi derramado sobre Cristo na cruz do Calvário. Jesus não passou um pano para os erros dela, mas ele está dizendo: eu vou tomar as suas dores. E eu posso dizer para você: vai agora, tenha uma vida transformada. A afirmação de Jesus aqui é fundamental. Não peques mais, mude de vida. Tenha uma vida transformada pela minha palavra, pela minha presença, pela minha ação. A palavra de Deus diz em Isaías 1:8: vinde, pois arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Você pode glorificar a Deus por isso? A palavra de Deus diz que não existe pecado que o ser humano cometa que Jesus Cristo não possa perdoar. Não existe história que esteja destruída que Jesus Cristo não possa refazer. E às vezes, irmãos, quando nós pensamos nessas afirmações, nós pensamos em tragédias, em pessoas que perderam a vida. Mas às vezes nós estamos mortos nas nossas próprias existências. Jesus veio para trazer renovo espiritual. Ele diz assim: não dá para colocar o vinho novo em uma vasilha velha. A vasilha precisa ser renovada, transformada, mudada. Jesus é aquele que transforma a nossa realidade. É aquele que nos tira do ostracismo. É aquele que nos faz viver uma experiência real, verdadeira, transformadora com Ele. A palavra de Deus diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é uma quarta-feira, talvez você esteja cansado, mas em Jesus tem renovo, em Jesus tem transformação, em Jesus tem força. Talvez você veio aqui e está precisando de força para continuar a sua semana. Você está precisando de força para lidar com seus filhos. Você está precisando de força para lidar com o seu casamento, com a sua vida profissional. Jesus é aquele que está aqui para te restaurar, reescrever a sua história, mudar o seu ânimo. Ainda, irmãos, que nós passemos por momentos difíceis, Jesus nos sustenta. Eu quero concluir essa palavra compartilhando com vocês uma experiência que eu vivi quando eu era muito pequeno. Na verdade, quem disse isso é minha mãe. Eu lembro pouco disso, eu não sei quantos anos eu tinha. Eu acho que eu devia ter uns 8 anos. Mas quando eu tinha uns 8 anos, eu decidi fugir de casa. Eu falei: não, tá errado. Quem manda na minha vida sou eu. Não, minha mãe é muito brava. Que isso? Quem ela pensa que ela é? Cheguei e falei: mãe, eu vou fugir de casa. Eu vou fugir de casa, quem manda na minha vida sou eu. Eu não sei se vocês conhecem minha mãe, mas ela é desse tamanho. O que ela tem de baixinha, ela tem de brava. Ela olhou para mim assim e falou: você vai fugir de casa? Então foge. E o bravo: não, eu vou fugir de casa. Porque quem manda na minha vida sou eu. Quem está pensando que você é? Eu vou fugir de casa, eu tomo meu rumo. 8 anos, sabia nem. Minha mãe: foge. Abriu a porta: vai. E eu bravo: sai de casa. Olha só como eu estou fugindo de casa. Ela abriu a porta, eu fiquei aqui no corredor de lá de fora. Eu não vou voltar mesmo não. Passa 1 hora, estou lá intacto, bravo ainda. Não volto mesmo não, vou fugir de casa. Minha mãe sentadinha no sofá, só com o joinha assim: tudo bem, pai. 2ª hora: eu não sei se eu quero, vou fugir ainda, mas... Começa a passar o tempo, não tem sofá, todo lá de fora, porta está fechada, sexta-feira à noite, tem os amigos, aquela coisa toda da igreja. Aí o tempo vai passando, eu estou bravo ainda. Passa 3 horas, dá umas 6 horas da tarde mais ou menos, eu me lembro. Aí eu começo a sentir um cheiro assim, sabe? Um cheiro de comida. Aí eu começo a pensar assim: eu acho que não fugir de casa não é tão bom assim, né? Aí minha mãe sábia: então você decidiu voltar? Então entra, filho.
come, filho, comida, pôr do sol, sexta-feira, preparação. Terminou a comida, aquela pizinha de crente séria, aquela pizinha de verdade. Talvez por isso que eu seja pastor hoje, porque teve pisa na adolescência. Mas o que eu aprendi com essa experiência? Às vezes, irmãos, nós queremos fazer o que eu fiz, fugir de casa. A gente fica bravo com Deus, bravo com a igreja. A gente bate o pé. A gente não quer, não, Deus, não. Fica bravo. E passa uma hora, a gente diz, é isso mesmo, eu tô cansado. Mas o tempo vai passando, meus irmãos, e a gente não encontra outro sentido. Não há outro lugar que você tenha que estar, senão na presença de Deus. Não há outro lugar que o seu coração se acalme, senão na sua casa, senão no sofá da sua mãe, do seu pai, comendo ali um franguinho com batata na sexta-feira à noite. Não tem outro lugar, é o melhor lugar do mundo. Jesus está convidando a igreja de Vila Maria, você que está aqui, você que está nos acompanhando pela internet, a porta está aberta, volta. Não tem problema que você quis fugir, eu continuo te amando. Às vezes você vai passar por uma bronquinha ou outra, mas tem comida na casa, tem aconchego na casa, tem abraço na casa. Eu não esqueci de você, pode vir, você é o meu filho, minha filha, eu te amo. É na casa que nós temos paz, é na casa do Pai que nós temos tranquilidade. Então é hora de voltar, é hora de se desarmar, é hora de abraçar, é hora de perdoar, é hora de continuar caminhando até a volta de Jesus. Porque Jesus está ali, irmãos, Ele está quase chegando, Ele está ali, ó. Daqui a pouco a Bíblia diz que os céus se rasgam e a nossa esperança é restaurada plenamente. E Ele vai dizer para a gente, olha gente, agora acabou de vez o sofrimento, o choro. Venham para o gozo do meu Pai, viver comigo eternamente, desfrutar da minha presença. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Se você cometeu algum pecado na vida, se você foi afrontado por si mesmo, se você, assim como eu, quis fugir de casa, o Pai está esperando você. Na casa do Pai tem cura, tem abraço, tem restauração. Queria te convidar a ficar em pé e nós vamos louvar ao Senhor com um grupo de louvor.